influência digital ganha escalas no Brasil desde as eleições de 2014 e as empresas de tecnologia estão atentas para esse novo cenário. As estratégias de campanha são montadas a partir de informações consolidadas. Por isso, cada vez mais se considera grandes quantidades de dados por meio do Big Data. A análise de grandes dados, Big Data, é algo que já é presente internacionalmente e já chegou aqui no Brasil. E certamente influenciará as eleições de 2018, inclusive com empresas de fora, como a Cambridge Analytica, que já estão aqui no mercado brasileiro, comprou pelo menos uma empresa de análise de dados aqui no Brasil e estão trabalhando cada vez mais não só na análise de dados demográficos, mas também na análise de dados comportamentais para entender melhor o pensamento e o comportamento dos eleitores e permitir uma análise mais apurada das tendências do eleitorado brasileiro durante as eleições de 2018. Nas eleições de 2014 e 2016, as redes sociais tiveram um papel importante. Agora, pelo que tudo indica, este papel será fundamental. A mineração de dados é uma tendência no Brasil, conforme destaca o publicitário André Torreta, que trabalha com marketing político e recentemente se associou à Cambridge Analytica, agência que prestou serviços para a campanha de Trump. O mundo hoje está começando a viver, na verdade, o mundo dos dados, né? O volume de informações que a gente tem de cada país, de cada estado, de cada cidade, de cada bairro, de cada pessoa está explodindo. E, obviamente, se a gente sabe mais sobre um país, um estado, uma cidade, a gente consegue fazer uma estratégia melhor. A gente consegue fazer um programa de governo melhor. E, em última instância, vai ser possível governar melhor. Então, na verdade, a gente está aproveitando simplesmente a vida que o mundo moderno está nos dando. Como funciona a metodologia que a Cambridge Analytica está trazendo para o Brasil e foi utilizada na campanha do presidente eleito Donald Trump? A metodologia, hoje em dia, nas redes sociais, você consegue entregar mensagens direcionadas, né? Mensagens para pessoas diferentes, mensagens para cidades diferentes, estados diferentes e para idades diferentes. Por isso você consegue conversar melhor, né? Então, isso que a Cambridge Analytica começou a entender. Se eu tenho esta possibilidade de conversar melhor, por que eu não posso conversar melhor? Mais ainda, né? Pela rede você consegue descobrir traços que as pessoas têm, se são mais abertas, se são mais fechadas, né? A gente consegue, se ele é torcedor de um time, ele tem uma característica, se ele é torcedor de outro time, tem outra característica. E se a gente tiver a possibilidade disso, a gente consegue argumentar melhor. Ou o que a gente chama de microtarget comportamental, né? O que é isso? Salvador tem uma personalidade, né? Porto Alegre tem uma outra personalidade, Campo Grande tem outra personalidade, São Paulo tem outra personalidade, né? As pessoas se unem por nascimento ou por destino. E estas personalidades geográficas, se a gente conseguir entender, a gente consegue falar melhor, e foi isso que foi utilizado na campanha do Donald Trump. Neste cenário, além de dados demográficos e ideológicos, o agrupamento dos eleitores será psicométrico. A metodologia mede quantitativamente as características psicológicas de uma pessoa, tais como personalidade, estilos comportamentais, habilidades cognitivas e estímulos. O cientista da computação Anderson Paim explica como a tecnologia é aplicada. Hoje, então, temos de um lado uma grande quantidade de informações desestruturada e existe um caminho, aí usando o Big Data, usando o processamento de alto desempenho, os algoritmos, até chegar de um momento onde se tem as informações para tomada de decisões. Nesse meio caminho, a computação pode ajudar muito, é claro, e hoje em dia se usa muito a computação em nuvem para fazer o processamento desses dados. Mas um fator importante a se dizer é que a computação em si, os algoritmos em si não tomam decisões, eles não sabem interpretar a grande quantidade de informações. O que é preciso é ter uma estratégia muito bem definida, seja para as eleições, seja para uma grande empresa. Qual será o impacto nas pesquisas qualitativas com essas novas ferramentas? As pesquisas qualitativas já estão se diferenciando na medida em que estão deixando de ser puramente de caráter demográfico
e estão passando a ser também, ou a ter também, um caráter mais valorativo do comportamento e do pensamento das pessoas a partir da coleta desses inúmeros dados que hoje estão sendo apurados pelas redes sociais e também trabalhados do ponto de vista da análise comportamental para permitir uma visualização mais clara sobre as tendências do eleitorado. E isso já, na verdade, é um processo que está em curso aqui no Brasil. Quem hoje se informa por meio do YouTube, por exemplo, já percebe que há uma guerra informacional ocorrendo nessa rede social, assim como em outras redes sociais também, e há pessoas que já estão se apropriando dessas ferramentas para utilizarem isso no debate político e eu diria até numa disputa política acirrada por meio de vários instrumentos, novos instrumentos da tecnologia que você pode utilizar, como inteligência artificial, como automatização de voz, por exemplo, ou replicação de material noticioso na rede, para permitir que você consiga influenciar o eleitorado através desses mecanismos. A corrida eleitoral já começou, né? E a gente já está vendo muita gente fazendo campanha na web. E eu acredito que a tendência para 2018 seja que os profissionais de marketing, assim como os políticos, eles finalmente encarem a web como uma plataforma, né, como um ambiente muito valioso e com poder de fogo muito grande para atingir o verdadeiro público-alvo ali do político, né? Então, eu acho que a tendência é buscar o profissionalismo, a qualificação com foco em conversão. Parar de fazer Facebook de novela, parar de fazer Instagram de coluna social e realmente colocar ali a comunicação, né, uma comunicação mais segmentada e de acordo com o que o público-alvo queira ouvir, né, de modo a impactar e atrair a atenção daquele público e daquele cidadão para o político, né, para o candidato em questão. A campanha de 2018 no Brasil, ela será um divisor de águas. Primeiro, com a mudança da legislação e a possibilidade da gente fazer as mídias sociais. Segundo, a possibilidade da utilização da Big Data, onde eu vou ter melhores respostas para perguntas que eu tinha antes, eu não tinha como responder. Eu vou conseguir monitorar as redes sociais, né? E aí a grande pergunta, qual o impacto disso para os eleitores, né? O impacto disso para os eleitores é que você vai ter uma conversa mais fácil. Melhor, se eu for candidato a deputado estadual, deputado federal, eu vou pela primeira vez poder utilizar com força um meio eletrônico, né? Vou poder estar dentro da internet de uma maneira ativa, porque a gente até agora não teve de uma maneira ativa, a gente estava de uma maneira passiva, a gente não podia funcionar. Então, isso são duas grandes modificações, né? Eu não considero nem a palavra modificação, eu considero a palavra de acompanhamento. A gente está acompanhando o passar da humanidade. A gente já está fazendo o que a iniciativa privada faz, né? E esses que ficou famoso, a psicometria, na verdade são metodologias que têm mais de 40 anos, né? São metodologias onde você coloca as pessoas em caixas de um olhar comportamental. A novidade é que eu não podia utilizar isso. Antigamente eu tinha o que a gente chama de uma conversa nacional. Eu tenho a impressão que uma grande parcela dos políticos brasileiros ainda talvez não tenha a dimensão e alguns talvez não tenham nem conhecimento sobre a profundidade desse processo e sobre como esse processo já vem influenciando o resultado eleitoral em diferentes países do mundo. Você mencionou aqui Estados Unidos e França, mas em outros países como na Inglaterra, na Alemanha, isso também já se tornou uma realidade presente, e aqui no Brasil também cada vez mais a gente vai sentir o impacto dessa análise comportamental por meio de algoritmos, de automatização na análise de dados, que permite essa análise mais profunda sobre
as tendências do eleitorado. Então, os políticos, aqueles que queiram se candidatar a cargos públicos, terão, inevitavelmente, no meu entendimento, que tomarem conhecimento mais desse processo, que se aprofundarem na utilização dessas ferramentas, senão eu temo que muitos serão engolidos por essa nova máquina que está aí de produzir resultados eleitorais ou pelo menos influenciar nesses resultados eleitorais. A quantidade de dados que produzimos e processamos nos últimos 2 anos é superior a todo o volume de dados produzidos e processados nos últimos 3.000 anos. Quem sabe lidar com a análise desses dados que circulam na web tem imensa vantagem competitiva eleitoral. Mas afinal, quais são os benefícios do uso da ciência de dados numa disputa eleitoral? Conhecer o comportamento do eleitor, suas demandas, expectativas, projetos preferidos. Monitorar as alterações emocionais do eleitorado de acordo com discursos, ações de marketing político ou debates. Mudar estratégias com rapidez, a depender das mudanças de comportamento da população. Confirmação de pesquisas, realização prévia de pesquisas internas com alto poder de assertividade. Identificar formadores de opinião por segmento, que tenham valor de conversão de voto em sua campanha. Descobrir novas fontes para financiamento privado. Nas eleições de 2018, quando os recursos financeiros serão escassos, a utilização do Big Data para auxílio na tomada de decisão será fundamental. Quem apostar nessa tendência certamente sairá mais fortalecido e terá mais vantagem competitiva.